Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, então hoje a nossa meditação foi sobre ampliação da força interna, né? E ativando o plexo solar, que é o chakra que mantém a nossa energia de ação, nosso poder pessoal, né? Então essa meditação ela nos traz a análise assim de todas as ferramentas internas que nós temos à nossa disposição para corrigir, ajustar e ampliar a nossa energia. Então, quanto será que a gente reconhece, né? O quanto você reconhece a sua força e o seu poder pessoal para solucionar dificuldades, transpor obstáculos, criar, manifestar e realizar a vida? A gente não pensa sobre isso, né? Mas, para a gente reconhecer a nossa força, a nossa potência, a gente precisa ter primeiro uma boa troca conosco. Então, ter uma boa troca consigo mesmo é fundamental para você conseguir identificar todas as ferramentas que você tem em todos os 7 corpos que podem te ajudar a executar o seu poder pessoal na vida. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa comunicação. Primeiro, estabelecer aí um diálogo interno com a gente, né? Então, eu perguntaria para vocês, o quanto vocês olham para dentro, o quanto você reconhece das suas necessidades, você acolhe e elege os elementos internos para se acolher e para buscar as resoluções. Então, buscando lá no taoísmo, Lao Tse, ele dizia assim, ó, que para reconhecer um homem sábio, bastava você olhar com atenção no fundo dos seus olhos, que você ia perceber um enorme corredor e lá no fundo, como se existisse um diálogo interno entre esse homem e Deus. Olha que bonita essa imagem. Entre ele e o seu Deus interno, onde ali, ele diz, existe uma troca genuína, um respeito profundo por si mesmo a partir da compreensão que ele carrega essa centelha divina, que é a sua divindade interna, que é vista, ouvida, acolhida dentro de uma troca justa, numa profundidade de relação consigo mesmo. Então, eu falei agora há pouco, as pessoas têm muito medo, né, de se olhar. As pessoas têm medo desse contato. O que será que eu vou encontrar quando eu olhar para dentro de mim? Então, quando a gente tem medo de nos conhecer, a gente acaba se afastando, né? Durante a pandemia, teve gente que brincou comigo, já fiquei sozinho comigo, já me conheci, já me detestei, não quero mais, né? Prefiro estar com outras pessoas. Então, essa é uma triste realidade, mas se a gente olhar de novo, nós não somos más companhias para nós mesmos, a gente apenas não se conhece. Então, esse caminho do autoconhecimento, né, ele é muito importante para o processo de busca do seu poder pessoal, porque é como, já pensou, passar uma encarnação inteira ausentado de si mesmo, sem saber quem é, sem saber o que deseja, sem saber para onde ir? Então, essa ausência, esse vazio, ele deixa a gente numa superficialidade. E, na verdade, a gente precisa aprofundar, a gente precisa fazer uma amizade e depois desenvolver essa intimidade com a gente, né? Então, a ideia é que a gente pare para analisar o quanto a gente se considera uma pessoa ok para se relacionar. Será que você teria amizade consigo mesmo? Né? Se você se visse do lado de fora, quais pontos positivos você enxergaria em si mesmo? O que você falaria sobre você para outro amigo, para outra amiga? Então, será que a gente consegue em algum momento estabelecer esses diálogos, essas discussões internas, né, que são saudáveis, que a gente precisa ter? Então, pensando sobre isso,
quanto tempo será que a gente está dedicando para nós mesmos? E eu não quero dizer só assim, tempo de descansar ou tempo de ir para academia, mas o quanto você tem de troca consigo, assim, no sentido de olhar para os seus processos de uma maneira mais aberta, mais disposta, buscando cultivar essa vida interior. Porque sem essa busca é impossível a gente chegar a um nível maior de consciência. Platão chamava o diálogo interno de divinos ócios, é o diálogo consigo mesmo. Existe até um conto zen que eu gosto muito de contar, que alguns monges eles chegam até o mestre e falam assim: nossa, mestre, o nosso mosteiro ele está destruído, né? Está caindo aos pedaços e nós somos mendicantes, nós vivemos de doações. Como é que a gente faz para arrumar, para reformar? E aí os mestres gostam muito de testar os seus discípulos, então ele respondeu: bom, é verdade, a gente não tem dinheiro para isso. Mas vocês podem, lá na calada da noite, ir até a cidade e roubar tudo o que conseguirem para trazer para cá para reformar. E aí os discípulos: nossa, mestre, como assim? Roubar? Né? Isso não seria correto. E o mestre responde: sim, se vocês conseguirem, não há problema, mas tem uma condição: que ninguém, absolutamente ninguém, seja visto. E aí os discípulos ficam naquele enorme conflito, vamos, não vamos e tudo mais. E aí eles decidem ir fazer o que o mestre orientou. E aí o mestre vê que todos saíram, menos um. E aí ele vai até esse discípulo que chega a estar fazendo seus afazeres ali e o mestre pergunta: o que você está fazendo aqui? E o discípulo responde: eu estou fazendo o que o senhor mandou. Ele fala: não, eu disse para irem à cidade roubar. E o discípulo responde: mas o senhor disse que para roubar nenhum de nós poderia ser visto. Mas eu estou me vendo o tempo todo. Tem vida dentro de mim. Tem algo que merece respeito, dignidade, tem algo dentro de mim que está permanentemente me observando. Eu sou visto por mim o tempo inteiro, então eu não posso fazer isso. E aí o mestre disse: você foi aprovado no teste. Eu falo, esses mestres gostam de testar os discípulos. Sendo assim, quanto será, o quanto a gente tem de percepção sobre nós mesmos? O quanto a gente aprende conosco mesmo? O quanto a gente entende que dentro de nós tem essa centelha divina que está tentando nos guiar, enquanto a gente muitas vezes prefere abafar para não olhar o que tem dentro. Então, com os nossos processos, né, nós aprendemos o tempo inteiro e a gente tem que peneirar, a gente tem que extrair o melhor dos processos. Porque a gente tem duas escolhas: ou a gente sofre e fica carregando aquele sofrimento, ou a gente pega o teor do aprendizado e leva para a vida, se transformando em alguém mais íntegro, né? Mais bem colocado perante a vida, mais presente para si mesmo. Sendo assim, quando a gente desenvolve essa conexão mais profunda conosco, a gente se aproxima de todo esse potencial que a gente traz no nosso ser, a gente se aproxima de todas as ferramentas que nós temos em todos os corpos, né? A partir do sentir, do intelecto, da nossa energia de ação, que aliada aí às nossas capacidades nos transforma em alguém mais resiliente, mais forte, né? Mais capaz, mais corajoso para a vida, porque muitas vezes a gente sofre algum impedimento em uma situação que você desejava muito e aquilo te bloqueia, você não consegue seguir adiante. Pior ainda, quando você nem consegue trazer o pensamento para materializar, a sua ideia ela é cortada por um outro pensamento que vem e diz: mas você não é capaz disso? Eu acho que todos nós aqui já passamos alguma situação semelhante, não? Então, quando a gente extrai essas lições da vida e usa de forma positiva, a gente já sabe onde não errar, a gente já sabe onde não buscar. Né? Então, se a gente usar tudo isso a nosso favor, essa dor pode ser transformada em oportunidade, em força, né? Para a gente executar a vida aí e ir transpondo essas dificuldades para chegar onde a gente precisa. Então, uma vez que a gente consegue se aproximar de nós mesmos, nós podemos não apenas nos conhecer, mas também nos reconhecer e estar em observação constante, é o famoso orai e vigiai. Né, que nos livra de nos atirar compulsivamente nas armadilhas que muitas vezes a gente mesmo que criou. Como, por exemplo, eu já disse várias vezes isso aqui,
a gente tem uma tendência a reagir da mesma maneira para uma situação que a gente já conhece. Então a situação acontece, a gente tem uma reação. Se isso aconteceu uma vez, ok. Mas geralmente acontece de novo, e de novo, e de novo, e a gente tem a mesma reação. Pois se eu já sei que existe a possibilidade daquela situação se repetir, por exemplo, o mau humor do meu patrão, e aí eu acabo entrando naquela pilha e fico irritada, e chateada, e nervosa todas as vezes, por que eu estou entregando a minha força para isso? Eu posso apenas compreender que aquela manifestação ou é algo pessoal dele comigo, e aí eu vou me ofender, né? Tudo que eu pego para mim, transformo no pessoal, me ofendo, ou eu entendo que aquilo é uma debilidade dele, é uma forma dele se manifestar. E a partir daí, escolho não reagir, o que pode inclusive contribuir para que ele se envergonhe da própria atitude. Nós somos instrumentos no meio, né? Então o segredo é usar a força a nosso favor. Lembrando de se resguardar emocionalmente. Lembra, emoção igual uma poupança. E a poupança você não vai tirar o dinheiro para comprar qualquer porcaria. E a emoção também não. Você não precisa tirar energia do seu campo emocional para dispor com qualquer bobagem. Não entregue a sua energia para qualquer situação ínfima, tá? Então, quando a gente escolhe onde investir essa energia, nós temos aí um patrimônio. Nós temos uma proteção, né? Então, orar e vigiar, autoconhecimento. E quando eu olho para esse campo todo, eu uso todas essas ferramentas a meu favor. Isso é usar o poder pessoal, né? Então, quando eu me conheço e eu consigo me dominar, eu já sei que eu sou capaz de usar a minha força para o que eu quiser, a qualquer momento. Então, quando eu estou presente, eu consigo não ficar irritada com esse patrão. Eu posso escolher usar essa energia para um outro fim, ou eu posso simplesmente me manter no meu estado de presença e compreender que eu apenas me ofendo se eu permitir me ofender. Eu apenas me magoo se eu permitir ser magoada. O outro não causa nada em mim, eu me permito sentir. Isso é a responsabilidade sobre aquilo que nós trazemos, sobre as nossas emoções. Então, esse tipo de escolha consciente evita o mau uso da força. Evite que a gente gere uma raiva que vai se transformar numa toxina no seu corpo, que vai sujar completamente a sua energia emocional, e isso é energia vital, e a longo prazo o campo energético pode vir a materializar ou somatizar uma doença, um desequilíbrio, né? Sendo assim, conhecer a si mesmo é a chave para grande parte da transposição das nossas dificuldades, para vencer essas dificuldades, porque a consciência sobre a força e o poder pessoal vão nos permitir escolher canalizar essa energia e escolher como usar. Então é bom que a gente escolha usar a nosso favor, porque muitas vezes sem o domínio dessa potência, a gente usa ela contra nós mesmos. Então a consciência nos livra deste movimento. O segredo é sempre o autoconhecimento, não tem como escapar, né? Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma a ti mesmo. Então o ser humano ele é dotado de uma potência divina, a qual nós somos parte integrantes do universo. Nós não estamos separados de nada. A gente tem a ilusão da separatividade, mas nós estamos integrados à grande fonte, né? Só que a gente precisa lembrar de acender essa chama interna, de voltar a se conectar a nós mesmos, porque desta forma a gente consegue se livrar dos excessos emocionais, a gente consegue reconhecer a nossa luz, a nossa força e não só conquistarmos aquilo que a gente idealiza para os próximos passos, mas conquistar muito além, universo, infinitas possibilidades e por que não? Não se limitem, né? Então eu sempre convido as pessoas a olhar para trás, né? Porque muita gente diz assim, ah, mas eu não tenho essa força que você está falando aí. Então, dá uma olhadinha logo ali atrás para a sua própria história, não precisa ser a história do vizinho não. Olha a sua própria história e olha como você venceu na vida. Olha tudo que você conquistou até aqui. Quantas vitórias, quantos enfrentamentos, quanto que você teve que colocar energia para superar alguma dificuldade e teve dificuldade que você pensou, meu Deus, como eu vou resolver isso? E resolveu, e superou, e transcendeu. E tá aí. E se você não reconhecer isso,
Ninguém vai reconhecer essa força, é você que tem que fazer isso por você, reconhecendo e se apropriando dessa capacidade. Quando você usa esse conhecimento a seu favor, você ganha o seu prêmio interno de estar conectado a si mesmo e presente para a vida. Porque uma vez reconhecida essa força, nada pode te demover dos seus intentos, nada. Sendo assim, eu deixo uma dica aqui, né? Vocês podem fazer antes de dormir, percorrendo seus pensamentos do dia, analisando onde você empregou a sua força e reconhecendo os seus feitos, por menores que você julgue que eles sejam. Não importa o tamanho disso, apenas se permita olhar e se apropriar dessa força divina que mora no seu ser. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!